Olá, meu nome é Daniel, dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando que aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Em todo caso, eu queria estar falando hoje sobre o testemunho da cristandade, né? O testemunho da igreja. Todavia, hoje nós sabemos que estamos no último testemunho das 7 cartas, as 7 igrejas, o de Laodiceia, onde ela se acha rica, abastarda, e que ela não sente falta de nada. E todavia o Senhor acha ela uma miserável, pobre e segue nu. Lembra que quem dá esse testemunho que ela é miserável, que ela segue nu e que ela precisa comprar do Senhor ouro, comprar vestes para poder se cobrir, esconder sua nudez e colírio para untar os seus olhos, para poder ver. E todavia o Senhor fala que ela se sente cheia, sem faltar nada, sem perceber que ele não está dentro. E ele fala bem claro: eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor Jesus não está dentro desse testemunho. Ou seja, não vai ter nenhuma denominação que vai poder falar assim: ah, não, lá, aqui tem o Senhor Jesus. Não tem. O Espírito Santo vai estar agindo, porque ele age em toda parte, todo local, porquanto ele vai estar querendo converter a pessoa, ou alguém que está lendo a palavra de Deus, ele vai estar todo o tempo trabalhando. Nós temos que entender que do mesmo jeito que eu tenho o Espírito Santo, se você é cristão e não sei onde você está, em qualquer lugar do mundo, você também tem o mesmo Espírito Santo que eu. Não existe vários Espíritos Santos. É um Espírito Santo. Entenda, Deus é onisciente, onipresente. Entendeu? Então, se um cristão creu agora no Evangelho, ele foi selado com o mesmo Espírito Santo que há em mim e em você e em todos os outros cristãos verdadeiros, aqueles que creem somente que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Como Paulo fala, claro, está perfeito isso. Então temos que entender que a palavra de Deus, ela fala que esse mundo aqui não tem jeito. Não estamos procurando melhorar esse mundo, mas sim estamos numa tarefa de resgate, que o evangelho é o resgate, é boas novas de salvação. O dilúvio está vindo. Então, todavia a gente deve pregar a arca. E qual é a arca agora? Agora não é mais uma arca de madeira untada com betume, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo, porque agora o dilúvio que vem é de fogo. Então, quando a gente entende que a nossa arca ela já passou por esse dilúvio, a gente vai entender que o Senhor Jesus ele já recebeu o castigo de Deus que cabia a nós, a todos que creem. E certamente tem vaga para todos, mas infelizmente nem todos querem ter essa salvação. A vontade de Deus é que todo o homem se salve, mas ele não quer. E a gente sabe que só será salvo aqueles que creem. E do mesmo jeito ele quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a pessoa que se salvou, ela realmente deve chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas mesmo salvo, muitos não vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, de conhecer mais o Senhor Jesus, essa pessoa, qual é a vontade dele. Então, durante esse percurso, nessa obra de resgate, que é o Evangelho, devemos entender que cada vez mais e mais conhecer dessa pessoa amada, bendita, que nos amou primeiro. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Eu trouxe aqui João, e vamos começar a 14, a partir do versículo 16. Esse livro de João aqui, a partir do versículo 13, ele vem até o 17, ele vem trazendo instruções para os apóstolos, as últimas
encaminhamentos antes do Senhor ser crucificado. E é muito importante lermos essas partes. Claro que a Bíblia é toda importante, mas quando vemos que essas instruções, nós estamos incluídos nesses conselhos, né, que o Senhor deixa para nós. Então a gente vai ver aqui, e eu vou lembrar vocês que eu falei lá no começo, então a gente vai ver que quando chega no 17, o Senhor Jesus fala da gente, que a gente também está incluído nesse testemunho. Temos que entender que João é um evangelho que foi escrito como carta. Então a gente sabe que não tem capítulo 1, 2, 3, isso aí foi colocado, isso ficou muito bom para nós podermos nos achar, nos localizar, mas isso é uma leitura que ela vai corrida, ou seja, a gente sabe que tem temas diferentes, tudo, mas não é essa coisa de, aqui é um capítulo, acabou, vai ter cartas que elas, vai ter passagens das cartas que elas vão adentrar uma outra, vão dar continuidade. E quando a gente consegue perceber isso, que muita gente, não, isso aqui é um capítulo, isso aqui é outro. E não é bem assim. Vamos ler então a partir de João 14, a partir do versículo 16. Eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, esse Espírito aqui, de verdade, é o Espírito Santo. Então, ele fala bem aqui que fique para sempre. Não, mas pode perder. Não, não pode perder. É impossível um cristão perder o Espírito Santo. Entenda? A pessoa, a não ser que o Espírito Santo dela nunca morou nela, porquanto ele pode agir na pessoa, mas não habitar na pessoa. Entenda isso, que quando a pessoa crê, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. E nós vamos ver agora o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, qual é o Espírito Santo de Deus? Que o mundo não pode receber. Então, o mundo não pode receber esse Espírito. Então, o mundo, como a palavra de antes vai ver, esse mundo já é do maligno. Então, não temos parte com esse mundo. Temos que entender muito claramente isso. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então, ele habitava aqui já com os apóstolos, já habitava com eles, mas ainda não estava neles. Entenda isso. O Espírito Santo só passou a habitar no cristão a partir de Atos 2, onde houve a inauguração da igreja, a fundação dela. Ou seja, onde houve o batismo do Espírito. Ou seja, o batismo do Espírito foi uma só vez. E agora todos nós que vamos crendo, vamos sendo selados com o Espírito Santo da promessa. Então temos que entender, porque habita convosco. E agora sim, ele vai falar que ele vai vir habitar em nós, qual a gente sabe que já veio, e todo aquele que crê já possui o Espírito Santo para sempre, como a palavra fala. E está em vós. Então, temos o Espírito Santo. Então, esse Espírito estará em vós. Então, esse estará está no futuro. Mas hoje não estará, ele está. Então, porque já houve o início da igreja, a gente sabe lá, acabamos de falar, em Atos 2. Então, temos que entender que a palavra de Deus ela tem que ser bem repartida. Nós temos que ler com atenção, perguntando ao Senhor todas as coisas. O que está dizendo, sobre o que, para quem, lendo, pegando o contexto. Porque se lermos de qualquer maneira, realmente fica pouco proveito, fica de pouco proveitoso. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, esse daqui é a promessa que nós aguardamos, o Senhor voltar nas nuvens para nos buscar no arrebatamento.
E então temos que entender que a esperança, como a gente viu aqui, que esse mundo aqui, ele é perdido já. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na volta do Senhor Jesus para nos ter para Ele, no meio do arrebatamento. E depois do arrebatamento, Ele volta para poder continuar tratando com o seu povo, que é Israel, o qual vai fazer aquele tratado com a morte que a gente vê em Daniel, que é a última semana, que são 7 anos, que é a semana de ano. Então, uma semana tem 7 dias, semana de anos tem a semana de ano tem 7 anos. Então, a gente vê que eles vão fazer um pacto com a morte por uma semana, que são os 7 anos, só que o anticristo vai quebrar esse pacto na metade, ou seja, vai ser feito o pacto com a besta dos governos, né? No caso, seria com a Igreja Católica, que foi quem destruiu o templo. A gente consegue ver que é o povo do príncipe que havia de vir, que destruiu o templo de Israel. E sabemos que foi os romanos, e a palavra de Deus não mente. Então, o povo do príncipe que há de vir, que destruiu. Mas do meio dos judeus vai ser levantado também um que é o pequeno chifre, que esse sim vai quebrar essa promessa, e ele vai destruir tudo que é objeto de adoração a Deus, e vai realmente falar que ele é Deus, e fala que ele deve ser adorado, e por aí vai, né? Leia Daniel, leia 2 Tessalonicenses, que fala sobre isso. E a cristandade professa que vai ficar, que é a palha, que é o resto, o vômito que o Senhor irá vomitar da sua boca, como ele fala em Laodiceia, porque a morna não é fria nem quente. Essa que vai perseguir os judeus remanescentes. E a gente, quando entende essas coisas mediante a palavra de Deus, mas não entendemos porque nós somos mais inteligentes. Muita gente pergunta assim: então vocês são os bons que entendem tudo. Não, porque o Espírito da verdade nos guia em tudo. Porque por revelação, já está escrito. Mas quando começamos a ler o que está escrito na palavra, e realmente vai encaixando essa entonação. E eu não estou fazendo esse vídeo para curiosidade de pessoas. Eu estou fazendo para alguém realmente que queira servir a Deus, queira fazer a vontade de Deus, para ver que não tem nada a ver um cristão verdadeiro, genuíno, está brigando para melhorar esse mundo, querendo ter um mundo melhor, querendo todo tempo a gente aconselhado a orar pelas autoridades, seja elas ruins ou boas, seja elas más ou ruins. A gente deve orar para ter uma vida sossegada e tranquila, mas todo tempo nós sabemos que é o último tempo, é o último dia. Então, como o apóstolo Paulo escreveu, que via tempos perversos, persuasivos, e nós sabemos que a cristandade mesmo, ela não quer ouvir, e no meio desse rebanho, desse erro, há muito cristão genuíno caminhando junto. Não é que esses cristãos vão perder a salvação, porque uma vez salvo sim, para sempre. Mas, infelizmente, muitos deles estão dando um mau testemunho, estão nadando a favor da correnteza do mundo. E sabemos que devemos nadar contra. Então, temos que ficar situados nisso, temos que abrir nossos olhos. A partir do 23 do capítulo 14, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, temos que entender que o Espírito Santo de Deus já veio habitar no cristão. A partir do momento que ele crê, ele é selado. E isso é Cristo morando nele. E isso é Deus habitando nele.
Assim como a gente vai ver mais à frente que o Senhor Jesus fala sobre isso, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estarei em vós. Então nós sabemos disso, que mediante o Espírito Santo, o Senhor e o nosso Pai também está em nós. Porque o Espírito Santo é Deus e nós não devemos, agora eu sou Deus, não. Não, a palavra de Deus fala que da mesma maneira o Senhor Jesus Cristo não se atentou ser igual a Deus, mesmo na forma de Deus. Então, todo o tempo, nós temos que entender que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E por isso não devemos orar ao Espírito Santo, mas no Espírito Santo, porque ele está em nós. Então devemos orar no Espírito Santo, não ao Espírito Santo, que é um erro muito errado, que muito a cristandade se perdeu também. 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então aqui o Senhor Jesus está falando que esse Espírito da verdade, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aqui ele está falando que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabemos que os apóstolos não tinham Bíblia como temos hoje, ela completa, terminada. Então, o Espírito Santo fez eles lembrarem de tudo. E hoje em dia também do mesmo jeito. O Senhor Jesus não falou nada diretamente para a gente, mas nós temos as Escrituras, temos a Bíblia, a palavra de Deus. E todavia, quando nós fazemos o uso dessa palavra, de ler ela, de estar estudando ela, de absorvendo ela, a gente vai falar da palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos trazendo tudo que foi lido. E é realmente onde a gente vai concretizar essa aprendizagem. Porque muitas vezes a gente lê e aquele aprendizado fica somente no papo, só na garganta, não desceu, não digerimos aquele ensino, tudo que a gente fez da palavra. E somente quando o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de compreender conforme trago um estudo, alguma coisa, e aí a gente fala, aí sim a gente realmente está já com aquela... E o Senhor quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então o Senhor Jesus nos dá a sua paz? Sim. Mas não é desse jeito, que maneira que você está pensando, não. Ele vai falar aqui mesmo que ele nos dá a sua paz, não como o mundo dá. Porque a paz que o mundo quer, é um mundo maravilha, cada um segue seu caminho, cada um faz o que quer, nossa, poxa, todo muito bem, muito bom. Não, não é. Porque Deus é justo. E há injustiça no mundo. Enquanto tiver essa injustiça, se o homem não crê em Cristo Jesus, então, e não vai, infelizmente, a gente sabe que o Senhor está numa missão de resgate, onde ele está tirando alguns. Em Atos 15 e Romanos 11 fala sobre isso, que o Senhor agora importa que por um tempo tire um povo dentre os gentios para o seu nome, e depois todo Israel será salvo, como está escrito, eu desviarei da casa de Jacó a impiedade. Assim está em Romanos 11, eu acho que a partir do versículo 25, alguma coisa assim. E também em Atos 15, que fala que depois, importa que agora
por um tempo o Senhor tome um povo dentre os gentis para o seu nome, e depois disso, depois do quê? Do arrebatamento, edifique, volte e edifique o tabernáculo de Davi que está caindo das suas ruínas. Ou seja, podemos entender claramente que o Senhor, ele não vai nos deixar aqui, e a palavra de Deus fala muito claramente sobre isso. Em Filadélfia, fala no versículo 10, fala que o Senhor porque guardamos a palavra da sua perseverança. Essa palavra que o Senhor está falando com a gente aqui, e todavia ele também nos guardará da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Então é uma palavra que é do Senhor, então é só crer, é só saber que não vai vir agora anticristo, besta. Não fique temorizado. Paulo fala nas cartas, eu não me lembro se é 1 Tessalonicenses 4 e 1 Corinto 15, onde fala do arrebatamento, e todos dois, né, falam a mesma coisa, mas eu não me lembro qual é que fala que consolai-vos uns aos outros com essas palavras, ou seja, dessa esperança viva da vinda de Cristo a qualquer momento. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então ele não dá como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então, você não é para turbar o coração. Ele já mostra que é algo que realmente dá medo. Mas ele fala, não fica com medo não. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Não se atemorize. Porquanto ele está falando para a gente ficar tranquilo. Esse mundo está perdido, mas devemos descansar. Descansar em quem? Nele. Nós estamos em Cristo. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amares, certamente exulteis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então a gente sabe que o príncipe desse mundo é Satanás. E ele fala, já se aproxima o príncipe desse mundo, e nada, o Senhor não tem nada, parte nenhuma. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então o Senhor Jesus fala que ele faz como o Pai o mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então ele saiu até do lugar que estava, porque vinha, não só literalmente, como ele foi para aquele local lá, porquanto ele estava lá na hora da crucificação do Senhor Jesus, mas nós sabemos que o mundo já é dele. Esse mundo aqui já é dele. E naquele momento de cruz, muita gente pode pensar assim, o Senhor Jesus perdeu. Não, aquele foi um momento glorioso. Foi naquele momento que ele esmagou a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás. Foi o veneno, o aguilhão do escorpião, o veneno foi estourado ali, da morte, acabou. Ou seja, todo aquele que crê nele, já é nova criação. O último Adão foi crucificado ali. Então nós temos que ter fé nisso. Aqui o Senhor Jesus no 15, ele começa falando, né, que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Ele vem dando testemunho de fruto,
ou seja, de estar nele ou não estar nele. Aqui é um testemunho de fala sobre isso. A gente vai encontrar cristão verdadeiro que está nele e está dando fruto, e cristão que vai ser arrancado por não estar dando fruto, e cristão que não é cristão, que é joio, que não está, porque é o quê? Mas no caso aqui nem é cristão, no caso é judeu, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido morto, a igreja não tinha sido fundada. Cristão, mas não igreja. E no versículo 18 do capítulo 15, João, a gente encontra assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amarias o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então, todavia, o mundo aborrece um cristão. O cristão, quando começa a olhar para esse mundo, dá asco, dá ânsia de vômito, dá nojo. É uma coisa triste. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, então seu Senhor Jesus perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, todo tempo nós sabemos que se guardaram a palavra do Senhor Jesus, também vão guardar as nossas, porque as nossas palavras devem ser assim. Essas daqui devem ser devem estar concordes com a palavra de Deus, não segundo o que eu penso, o que eu acho, mas de acordo com a palavra de Deus. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. Então a gente vê que tudo isso vão nos fazer por causa do nome do Senhor. Entenda uma coisa: se você não está sendo perseguido nada, então está errado, tem que arrumar uma perseguição, alguém tem que me perseguir, não. Dá graças a Deus por isso, mas com certeza, se você realmente está levando o nome de Cristo, está andando como servo de Deus, o mundo vai te rejeitar, vai te perseguir, vão desviar de você, vão atravessar a rua para poder não te ver, não falarem com você. Porque não conhecem aquele que me enviou. Por quê? Não conhecem. Ou seja, o mundo não conhece. No capítulo 16, ele volta, né, no versículo 8, ele está falando do Espírito Santo novamente. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Entende? Que o Espírito Santo, ele convence. Como? Do pecado, porque não creem em mim. Então, como assim? Do pecado que não crê em mim? Sim, não creio em todo aquele que crê. Então, vai prestar conta. É isso que temos que entender. Que não é agora que ele está falando. Está já atuando agora, porque o Espírito Santo está. Então, eles são culpados do pecado, porque não creem. Como a palavra fala, quem crê não entra em juízo. Não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. E agora aquele que não crê, enquanto isso, permanece sobre ele o juízo de Deus. Então, quando o Senhor vier para executar justiça, o juízo dele, aí quem não creu é culpado. Entende? É isso que está falando. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então,
Todavia, eles não veem, eles não têm como ver mais. Ou seja, somente pela fé, somente aquele que crê. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o príncipe desse mundo já está julgado, não está condenado, está julgado. Condenado é quando a pessoa executa o julgamento, mas ele está julgado. Ele já não tem volta para ele. Então, isso que Satanás quer, não tem volta para ele. Um cristão não tem como ele tirar a salvação, mas ele é o acusador. Ele quer atrapalhar o testemunho, ele quer tirar a paz, ele quer atrapalhar os planos de Deus na vida do cristão. E o mundo já é dele. Então, o mundo é dele, ele não quer mal para o mundo, porque o mundo já é dele. O mundo vai ter o mesmo destino que ele. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E muitas coisas eles não podiam suportar, porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará e o que há de vir. Então, o que há de vir. Então, o que há de vir é o Espírito Santo, que já veio. Aí ele está falando novamente que ele iria trazer coisas novas, além de fazer eles lembrarem, como a gente viu no outro capítulo, ele faria eles lembrarem de todas as coisas que o Senhor falou. E tinham coisas novas que eles não podiam suportar, que o Espírito Santo traria revelações. A gente vê que boa parte das revelações foram tragas por meio de João, no Apocalipse, e na sua epístola, 1 João, 2 João, 3 João, Pedro também, e principalmente Paulo, que recebeu as revelações, principalmente da igreja. Então a gente tem que entender essas coisas, que muitas coisas estavam ocultas em Deus, e ele fez revelar após quando veio o Espírito da verdade, que tem nos guiado em toda a verdade, que qual verdade é essa palavra. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E é muito interessante quando a gente percebe a grandeza. Para a gente poder adiantar, vamos começar agora do capítulo 17, a partir do versículo 1, que é a oração que Jesus faz pelos discípulos, né? E é muito interessante quando ele começa. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora. Nós temos que entender que ele, toda vez quando ele escapava da mão dos judeus que queriam apedrejar, queriam matar ele, a palavra de Deus fala muito claramente que ele escapava, ele passava no meio deles. Como? Porque ainda não era chegada a sua hora. Entenda que o Senhor Jesus veio para cumprir as Escrituras. E a gente consegue ver que as Escrituras já diziam que o Messias seria cortado. Tanto como em Daniel a gente vê que o Messias é cortado. A gente consegue ver que tem várias passagens falando do Antigo Testamento, falando sobre isso, sobre a morte do Messias. E é muito interessante porque os judeus não conseguem ver,
mas a palavra de Deus fala que eles estão com um espírito entorpecido, o qual, após a igreja ser tirada, o Senhor voltará a tratar com ele, com o testemunho deles, e enviará a operação do erro para a igreja professa, que vai ficar aqui, né, a casca, o joio, que vai realmente perseguir esses judeus remanescentes, que vai começar a ser perseguido. Logo, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre todos a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheças a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, todo tempo, quando nós entendemos que essa salvação, ela vem de Deus, a palavra de Deus, ela nos fala em João 14, fala que a única maneira de ir ao Pai é através de Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente vê que ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai, ninguém vê ao Pai senão a mim. E em João 6, a gente encontra que a única maneira de ir a Cristo é somente se o Pai nos levar a Ele, ou seja, nos der a Ele. Ou seja, quando nós entendemos que a obra de Deus é magnífica, ou seja, nós não temos participação nenhuma, nós só temos como ir a Deus através de Cristo, e só temos como ir a Cristo somente se Deus nos levar. Ou seja, é isso que esse versículo 3 está falando. Ou não tem outro jeito. Então, somente reconhecendo que é Deus e o Filho, que realmente a salvação é divina, porque quando recebemos vida para poder crer, para poder sentir o peso dos nossos pecados e poder depositar essa fé no Senhor Jesus, é porque Deus nos deu vida para podermos crer no seu Filho como único e suficiente Salvador. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E muitos há por aí que falam que Jesus Cristo não é Deus. E a gente vê em João 10, ele fala que eu e o Pai somos um. A gente vê em João 1 falando sobre que ele é o verbo, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada teria sido feito. Em Hebreus também, a gente consegue ver que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é uma das pessoas da divindade. Sabe? Não é, ele foi feito, no princípio, quando Deus fez o Senhor Jesus, isso não existe. Ele é Deus. Não existe um Deus sendo feito. Um Deus é aquele que sempre existiu. Entende? Deus é eterno. Nós temos a vida eterna porque nós estamos em Cristo. Entende? Ele é a vida eterna. E a gente leu no versículo 3, né? Que conheça só a ele e ao Pai. E é esse o importante de tudo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu mos destes. Guardaram a tua palavra. Aqui ele fala dos apóstolos e os discípulos que realmente criam nele. Agora já tem conhecido que tu
tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então o Senhor Jesus está falando bem claro aqui. Ele roga por esses, ou seja, está rogando por os seus discípulos. E mais à frente que ele vai falar que também está rogando por nós, como eu falei lá no começo, que ele iria falar isso, que ele está rogando por nós, que nós estamos incluídos. Mas por aqueles que me destes, porque são teus, e, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardavas-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. E é interessante que a gente encontra em João 6, ele falando que ele sabia quem é que não cria nele, e ele fala que ele sabia quem havia de trair ele desde o início. Entenda que esse início, desde o princípio, entenda que esse princípio que ele está falando aí é desde do princípio da eternidade, antes de todas as coisas, porque ele é Deus. Para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Então nós não somos do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então ele pede para a gente não sair do mundo, mas que nos livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós devemos nos santificar na verdade. O Senhor pede para o Pai nos santificar na verdade. Isso também nós temos parte nisso. Todavia, o Senhor ele quer que nós tenhamos o desejo de conhecer sobre Ele, de ler a sua palavra. Quem tem sede, venha, beba. Então nós temos água da palavra, e devemos fazer o consumo dessa água todos os dias. E quando entendemos que, do mesmo jeito que temos que alimentar e nutrir nossa carne todos os dias, também temos que cuidar, nutrir e alimentar
a nossa alma, nosso espírito, todos os dias, com a porção divina, com a leitura da palavra, com orações. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso é guardar a palavra de Deus, como o Senhor Jesus fala, quando nós nos atentamos às verdades da palavra de Deus e guardamos a sua palavra e realmente andamos de acordo com a palavra. Sabemos que somos fracos e errantes e vamos tropeçar. Entende? Vamos, sim. Pedimos a Deus para não tropeçar, mas sabemos que temos um advogado, ou seja, Jesus Cristo, como a gente vê lá em 1 João. Então, nós sabemos que vamos errar, mas quem é nascido de Deus não vive pecando. Então, temos pensamentos ruins? Temos mais comportamento, fazendo coisa errada? Sim, mas devemos evitar, devemos cada vez nos purificar, pedindo ao Senhor para nos dar força, sabendo que temos a salvação. Não procuramos andar melhor para ter a salvação, mas porque temos, porque somos filhos. E como filhos devemos andar na obediência, devemos andar no mesmo caráter que o Senhor Jesus andou, na mesma pisada, como ele está falando. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como assim ele nos enviou ao mundo? A partir do momento que nós recebemos a salvação por crer, por fé, por graça, a partir desse momento, nós não vamos direto para o céu. Por quê? Somos enviados, somos salvos e não vamos direto para o céu porque somos enviados para poder estar nesse mundo na mesma pisada que ele estava. Ele fala assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então é o Senhor que nos envia ao mundo para podermos andar igual ele andou, igual o Pai mandou ele, sendo obediente em tudo. Nós devemos atentar à palavra de Deus, não andar como quem quer ganhar esse mundo, quem quer melhorar esse mundo, quem quer fazer isso, aquilo, não. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos embaraçar, nos entremeter com negócios dessa vida. Então, temos que trazer isso bem claro na nossa mente, temos que saber que o Senhor pede para que nós façamos isso, porque um cristão que não anda de acordo com a palavra de Deus é um cristão com a vida perdida. Se ele está sendo servindo como tropeço, ele pode ser cortado, pode ser tirado. Em 1 Coríntios 3, fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, Deus destruirá o templo. A gente consegue ver em 1 Coríntios 5, aquele irmão que estava andando em pecado moral e possuindo a madrasta, e fala o quê? Para ele ser cortado da comunhão da igreja, para que a carne seja entregue a Satanás, ou seja, que a carne seja destruída, ou seja, o templo, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 5, e também leia 1 Coríntios 11, onde fala que Paulo vem trazendo instruções sobre a ceia, que eles não estavam sabendo distinguir o corpo de Cristo. E ele fala: por isso que há muitos cansados, muitos fracos, doentes, enfermos, e muitos que dormiam. Dormir é um termo usado por um cristão que perdeu a sua vida por não estar sabendo distinguir o corpo de Cristo, está dando um mau testemunho. E, todavia, um cristão não perde. Lembra, o Espírito Santo de Deus foi dado para ficar conosco para sempre. A palavra de Deus, o Senhor Jesus fala que quem vai a Ele é porque o Pai enviou, e todo o que o Pai dá a Ele, de maneira nenhuma, de modo nenhum, Ele irá perder nenhum sequer. Se eu falar, não, mas eu posso, eu estou falando então que o Senhor Jesus é mentiroso. Jamais.
eu inventar, arrumar um jeito. Tem que arrumar um jeito de falar que o Senhor Jesus pode me perder? Isso é loucura. Nós temos que entender o que a palavra fala. Em João fala, em João 10 fala bem claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu vos dou a vida eterna, e nunca, jamais hão de perecer. Meu Pai que mais Deus é maior que todos, e ninguém, você teria coragem de falar ninguém, que arrumar um jeito de ninguém do Senhor Jesus ser falho? Então ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão. Se a ovelha de Cristo, a não ser que você está indo igual aqueles judeus de Atos de João 6. Eles estavam indo para poder o quê? Querendo pão, querendo milagres, buscando alguma coisa para eles mesmos, não porque tinham visto os sinais. Então, todavia, se você está indo até Cristo porque tem visto que Ele é Deus, que Ele tem as palavras da vida, então, amém. Porque então você está indo para o caminho certo. E porque por eles me santifico a mim mesmo. O que é santificar? É se separar. Santificação. Então, o Senhor Jesus, ele se santifica. Por que ele se santifica por nós? Vamos tentar entender? Para que também eles sejam santificados na verdade. Entende? Ele santifica. A gente está onde? Em Cristo. Se ele é santo, nós somos santos. Ele pede, sede santo porque eu sou santo. Devemos ser santos, devemos nos separar do mundo. Por quê? Porque somos dele. Devemos estar separados para ele, para o Pai. E essa é a petição que ele faz, de guardar os seus mandamentos, de amar uns aos outros, de amar os nossos irmãos, de amar de orar, pedir, não ter ódio, raiva de alguém. Todavia, a gente vai ficar atribulado nesse mundo. A palavra de Deus fala. É necessário que sejamos constrangidos com várias provações, como Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Tiago escreve também na sua carta, lá na sua epístola, no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, grande gozo, ou seja, grande alegria, passar por várias provações, porque a prova da vossa fé, então a prova da nossa fé é muito grande. A gente vê Romanos 5 falando também, justificados pela fé, temos paz com Deus, mas não somente isso. Também temos paz nas tribulações. Entenda, não estranheis a ardente provação ou tribulação que vem vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Isso está em 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Leia. E a gente sabe que a vida do cristão aqui nessa terra é triste, porque não é fácil. Então, temos que entender que aqui na terra a vida do cristão é perdida. Mas ele vive alegre. Vive alegre por quê? Porque ele sabe que aqui é passageiro, que ele tem uma nova moradia, e aqui é um pouco de tempo, como Pedro fala, importa. Então temos que ser lapidados. Essa carne, ela não pode levar honra e glória nenhuma. É para toda a honra e toda a glória que seja somente do nosso Deus e Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por ele me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes. Então, agora ele está falando de nós aqui. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, ele está falando da gente. Olha que lindo. Ele sabia que nós estaríamos aqui
fazendo a vontade dele, porque ele é Deus. Então, todavia, ele não rogou só por aqueles não, mas rogou por aqueles que pela palavra iriam crer nele, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, essa é a missão que estamos. A gente está aqui para conhecer mais da pessoa do Senhor Jesus e demonstrar isso pelos nossos testemunhos, antes mesmo da gente abrir a boca. O nosso testemunho é muito valioso. Do mesmo jeito que o Pai enviou ele, ele nos enviou ao mundo. Então, se estamos enviados do Senhor, façamos como ele fez. Devemos andar no mundo do mesmo jeito. Pessoal, leiam essas cartas que falam sobre as instruções de Jesus para os apóstolos. Comecem lá em João 13 e vão discorrendo, porquanto é muito, muito importante. Eu tinha separado João 5 aqui, mas como eu já falei, mas vamos ler. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu vou acrescentar aqui, tá? Como está escrito lá, para sempre. Eu separei aqui também Efésios 1, né, ao versículo 3, eu quero ler. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não é materiais não, tá? É espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Então, temos que entender que já estamos desfrutando dessas bênçãos. Não temos, não, já estamos desfrutando. Colossenses 2, a partir do versículo 6, aliás. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Novamente,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, nós temos que andar segundo a Cristo. Então, o homem, ele tenta trazer para nós os rudimentos dele, o mundo, os rudimentos dele, e não de Cristo, ao qual nós devemos andar nesse rudimento, nos de Cristo, não seguindo o preceito de homens. Eu trouxe aqui segunda Timóteo 2, a gente encontra Paulo instruindo Timóteo acerca dos últimos tempos, nos últimos dias. Sofre, a partir do versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como o bom soldado de Jesus Cristo. Então, como a gente já viu, aflições, porque tereis no mundo aflições, pois eu também tive, como o Senhor Jesus falou lá, a gente acabou de ler. Então, é normal. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida ou desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Senhor, o Senhor me alistou para a guerra e agora eu estou militando pela democracia, eu estou militando estou na bancada evangélica. O Senhor não está pedindo isso para você, não. Pôncio Pilatos fala novamente, falou o quê? Não sabe que eu tenho poder para te prender, para mandar te prender, para mandar te crucificar ou te soltar? Nenhum poder terias se do alto não te fosse dado. Então nós sabemos que ele está sob o controle de tudo. Ele, em nenhum momento, ele falou, vamos todo mundo lá, vamos expulsar os gentios, expulsar Roma, vamos mudar todo esse sacerdote, agora é tudo sob minha conta. Não, ele não veio nesse intuito. E como ele fala, assim como o Pai enviou ele, nós estamos enviados na mesma pisada. Se nós lemos lá em 1 Pedro, no versículo 4, capítulo 4, fala bem claro, eu acho que é o 13, depois 12, 13 ou 14, e fala assim que se padecemos como cristãos, bem-aventurados sois por participar das aflições de Cristo. E essas aflições tereis no mundo aflição. Por quê? Eu também tive. O Senhor Jesus fala. Ele fala que nos dá a sua paz. E qual é a sua paz? Em saber que temos uma esperança viva de que quer que aconteça com nós, ou vivemos ou morremos, como Paulo diga, de Cristo somos. Entende? Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro. Leia Romanos 8. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não, mas eu estou lutando pelo Senhor. Isso não é legítimo, porque o Senhor não está te mandando fazer isso. O Senhor não está mandando você depositar o seu voto em direita ou esquerda. Ele manda você confiar nele. Quer seja direita, quer seja esquerda, vencendo, ele está tomando conta. Ele está nos guardando. Então temos que entender isso, que o Senhor nos guarda. Ele está nos guardando. Mais nada. Em Timóteo 3, o apóstolo Paulo continua, falando sobre essas coisas. A partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e bota trabalhosos nisso, que já estamos nos últimos dias. Porque, havendo homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
de sobriedade e desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Ah, não, mas assim é mole eu ver um homem desse. Ah, não é facinho achar um homem desse, não. Por quê? Quer ver? Tendo a aparência de piedade. Então, entenda que esses homens eles vão ter aparência de piedade. E temos que estar de olho. Então, a palavra de Deus fala. Então, a gente tem que estudar a palavra de Deus, abre a Bíblia, faça como os de Bereia. Entende? Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, quem são esses que negam a eficácia da palavra de Deus? É aquele que fala que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Além de quem quer. Não, só Cristo não. Tem que ter obra. Isso é anátema. Como Paulo escreve os Gálatas. O evangelho é anátema. Se a pessoa lê a Bíblia, ela começa a ler, fala, Senhor, mas como assim? A palavra de Deus fala. Então a gente tem que entender. Calma aí. A gente está o quê? Nos últimos tempos. Há várias denominações que a gente conta Paulo falando que Cristo não está dividido. Dizendo eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Porventura está Cristo dividido entre vós? Então nós podemos entender claramente que ele está falando sobre essas divisões. Judas escreve que esses que causam divisões não têm o Espírito. Por que eles não têm o Espírito? Porque eles não creem. Porque precisa crer para poder ser selado com o Espírito Santo da promessa. Então eles não creem. Eles falam, não, tem que fazer. Eles só têm aparência de trigo. Isso que está falando aqui é a aparência de piedade. Eles têm aparência de trigo, mas não são trigo, são joio. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Mulheres nécias são mulheres sem entendimento e carregadas de pecados. Não ache que é pecado ilícito, não. Pode ser uma simples vontade, um desejo, ou seja, vontade de ser alguém, de ser rica, de querer conquistar algo, que eles prometem o quê? Que Deus vai te botar por cabeça, não te chamou para te botar por cauda. Entende? Deus vai abençoar a tua vida. É isso que é pregado hoje. Prosperidade, vida boa, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te melhorar. Não é que o Senhor não possa fazer essas coisas por você, que a palavra de Deus fala que Ele pode fazer. Mas a promessa da igreja não é essa. A gente vê todo o tempo, no início da igreja, a gente vê muito milagre. E depois a gente vê Paulo recomendando Timóteo um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades, Trófimo ficando morto, deixando Filópio quase morto em Fileto, ele com espinho na carne, que ele ora ao Senhor 3 vezes e o Senhor fala, a minha graça te basta. E a palavra de Deus fala que nós andamos o quê? Por fé e não por vista. Ah, eu vou naquela igreja porque lá cura. Então tá indo por vista. Ah, eu vou... Fica com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Porque a graça do Senhor basta para aquele que crê. Levadas de várias concupiscências. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Elas aprendem, e eles também, todos os dias aprendem muito, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade.
como Pedro fala, que os indoutos e inconstantes torcem as cartas do nosso amado irmão Paulo. Ou seja, o problema é os indoutos, que havia pontos difíceis, mas quais são esses pontos difíceis? Igual tinha também aqui nas demais escrituras, como ele fala que eles também torciam. Então, o ponto difícil de entender é porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo, não vai entender. Porquanto é o Espírito Santo que nos guia na verdade. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Entendam que Janes e Jambres eram aqueles dois magos que faziam magia, né? Arte ocultismo de Satanás, para poder imitar os mesmos sinais que Janes e Jambres. A gente consegue ver uma jovem que tinha espírito de pitonisa, que Paulo expulsa dela esse espírito de pitão. E todo o tempo a palavra de Deus não joga a palavra fora. Se está falando como Janes e Jambres, é porque esses fazem coisas semelhantes, parecidas. Eles conseguem imitar as coisas de Deus e sabemos que não é Deus que está fazendo, sabemos muito bem que é Satanás. Então temos que ficar de olho, porque o inimigo ele é sujo, ele está querendo enganar o povo para que não creia no Senhor. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, ou seja, reprovados quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto a sua seu desvario, como também o foi o daqueles. Então nós vemos claramente a respeito disso em 2 Timóteo 4, nós encontramos aqui, para a gente poder dar término na nosso estudo aqui, a gente vê: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus, não para arrebatamento. Aqui está falando sobre 2 Tessalonicenses, que fala da vinda dele. Está falando o mesmo que está falando lá em Mateus 24, 25, que aquela ali é a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino aqui na Terra, um milênio. E a gente tem que entender que a igreja já vai ter subido. Aqui a igreja ele vem junto com os seus santos. Então, com todos os seus santos que preguem a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não suportarão a sã doutrina, as verdades da Bíblia, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E nós vemos que esse é o último estádio de Laodiceia, onde cada um vai buscar o Senhor do jeito que acha melhor. Ou seja, Laodiceia é uma imitação de Juízes, é onde o povo está andando conforme parece bem aos seus olhos. Então nós temos que entender que, do mesmo jeito que o povo de Israel andava em Juízes, de acordo com como era bom aos seus olhos, não perante os olhos de Deus.
Laodiceia também, ela se acha rica, abastada, não sente falta de nada. E o Senhor todo momento está falando que ela é cega, pobre e nua. E que ela precisa de colírio para poder enxergar. E ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. E se você está ouvindo o Senhor bater, abre, porque aí ele entra na sua casa e ceia com você e você com ele. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Qual fábulas? As fábulas judaicas, que falam que essas bênçãos, as bênçãos de Israel agora é para a igreja. Não é. A gente viu lá em Efésios 1, que é no versículo 3, que fala que são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então a gente vê claramente que eu não vou nem abrir lá na Laodiceia, não. Eu acho que a pessoa ela deve pegar a Bíblia, abrir ela, realmente se encher da palavra de Deus. Aqui no livro de Tiago, eu só vou ler esse comecinho aqui, no versículo 2, para a gente poder entender que a gente é chamado para isso, para andar nas mesmas pisadas do Senhor Jesus. Mas, irmãos, tende grande gozo, ou seja, tende grande alegria, quando caídes em várias tentações. Essa tentação aqui é provação, tá? Sabendo que a prova da vossa fé, sabendo que a vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E aqui, novamente, continuando nesse versículo 5, onde ele fala da falta de sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto, ou não censura, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Qual vento? Vento de má doutrina. E lançada de um lado para o outro, para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Qual homem? Homem de coração dobre. E outras traduções falam homem vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, é aquele que sempre está sofrendo variação pelo que escuta, pelo que ouve. Então, não faça isso, não acredite no que eu estou falando. Pega a Bíblia e veja se realmente assim. Seja como os de Bereia, que todos os dias pesquisavam para conferir se era daquele mesmo jeito. Fiquem com Deus. Espero ter sido útil essa instrução realmente, porque o testemunho da igreja hoje é o de Laodiceia, é um testemunho arruinado. E leiam as cartas das igrejas, leiam a Bíblia. O problema do homem é não estar lendo a Bíblia, estar sendo enganado por vários. O que mais tem enganador? Tem um ou outro que está pregando a verdade, mesmo estando no erro, mesmo ele estando no erro em alguma coisa, na doutrina e tal, mas ele
realmente cristão e quer fazer a vontade de Deus. Mas muitos estão, sabe, nem aí para nada, eles querem ganhar honra, querem ganhar glória. Uma coisa que eu não canso de falar, a pessoa que quer ganhar dinheiro, quer lucrar em cima das ovelhas, querem tosquear e arrancar a gordura da ovelha, esse é mais fácil de se ver. Mas tem aqueles também que se camuflam e têm aparência de piedade e querem só levar a glória. Fala, não, eu sou uma pessoa que sirvo a Deus. Mas é só da boca para fora. Ele está querendo se exibir. Ele faz as coisas para ser visto. Então, se alguma coisa é para ser visto, não vem de Deus, porque a glória está indo para o homem. Então, não devemos levar a glória de nada. Então, todas as coisas que nós temos, que entendemos da palavra de Deus, vem do Senhor. Ele mesmo fala em 1 Corinto 4, o Paulo fala, advertindo a igreja dos Coríntios, porque eles estavam achando que tudo que eles tinham foi pelo mérito deles. E Paulo fala que já está inchado. Eles já estavam achando que já receberam tudo e pelos esforços deles, pela inteligência dele. E não era. Ele fala, não é isso. Então leiam também 1 Coríntios 4, leiam 1 Coríntios 1, 2, 3, 4, embarquem, pega tudo, leia a Bíblia,